Esse homem resgatou uma criatura ferida após a queda de uma nave em 1948. Olá, pessoal! Em pleno verão de 1948, a pacata cidade de Laredo, no sul do Texas, vivia mais um dia comum de calor intenso e céu limpo. A rotina seguia sem pressa nas áreas rurais, onde famílias trabalhavam espalhadas pelos campos áridos da região. O vento era leve, e o som predominante vinha dos insetos e do farfalhar ocasional das árvores secas. Até que, de forma abrupta, um estrondo surdo e distante interrompeu esse cenário habitual. Era um ruído metálico, profundo, que reverberou por vários segundos, fazendo com que trabalhadores largassem suas ferramentas para olhar o céu. O que viram mudou a história daquela comunidade para sempre. No horizonte azul e límpido, surgia um objeto prateado de brilho intenso, refletindo a luz do sol de forma quase ofuscante. Movia-se em alta velocidade, mas de maneira instável, como se estivesse desgovernado. Não possuía asas, nem qualquer traço reconhecível de um avião comum. Seu formato era alongado, com uma parte central mais espessa e extremidades que pareciam derreter no ar devido ao calor gerado pelo atrito. O som que produzia era diferente dos motores conhecidos. Um zumbido grave e constante, acompanhado por vibrações sentidas até no solo. Moradores relataram mais tarde que o objeto parecia travar uma luta contra a gravidade, balançando levemente antes de mergulhar em queda livre. Segundos depois, uma explosão abafada ecoou do norte da cidade, fazendo vibrar as janelas de casas e galpões. Uma coluna de fumaça escura se ergueu lentamente no céu, como um sinal mudo de que algo extraordinário havia acontecido. Os cães começaram a latir incessantemente, e alguns animais da fazenda correram em direção contrária ao som, instintivamente inquietos. A notícia se espalhou rápido entre os moradores das áreas rurais. Alguns homens montaram a cavalo e seguiram em direção à fumaça, cruzando trilhas estreitas de terra batida. O cheiro de metal queimado já era perceptível a centenas de metros do local. Ao chegarem, o cenário que encontraram não lembrava em nada um acidente aéreo convencional. Os destroços estavam espalhados por uma grande extensão, em pedaços irregulares de material metálico escurecido, muitos ainda emanando calor. Nenhuma estrutura semelhante à de uma fuselagem comum era visível. Entre as partes retorcidas, fragmentos exibiam marcas incomuns, padrões geométricos e inscrições que ninguém conseguia identificar. Eram símbolos finos, como gravados com precisão, que brilhavam levemente sob a luz do sol. Um dos fazendeiros tentou tocar um dos pedaços, mas retirou a mão rapidamente, reclamando da temperatura. Outros usaram varas de madeira para mover os fragmentos e tentar entender o que estavam diante. A perplexidade era geral, e o silêncio tomou conta do grupo, quebrado apenas por sussurros de incredulidade. Foi nesse momento que avistaram os corpos. O primeiro estava parcialmente coberto por pedaços de metal e restos de vegetação queimada. Era pequeno, com membros longos e desproporcionais em relação ao tronco. A pele, escurecida pelas queimaduras, tinha um tom acinzentado uniforme. O rosto, embora danificado, revelava traços que não pertenciam a nenhuma espécie conhecida. O segundo corpo, a poucos metros de distância, surpreendeu a todos. Ainda respirava, embora com extrema dificuldade. Seus olhos, grandes e escuros, piscavam lentamente, enquanto o peito subia e descia de forma irregular. O silêncio foi substituído por tensão. Os homens se entreolharam hesitantes, até que um deles, um fazendeiro de meia-idade chamado Elias, tomou a dianteira. Ignorando o medo que começava a se espalhar entre os outros, ele se aproximou do ser ferido. Havia algo em sua expressão que transmitia mais fragilidade do que ameaça. Com movimentos cuidadosos, Elias o envolveu em uma manta fina que trazia consigo e o colocou sobre a sela do cavalo. Não havia planos ou consenso, apenas a intuição de que aquela criatura não deveria ser deixada ali. Elias levou o ser até sua propriedade, a poucos quilômetros dali. Tinha um celeiro antigo,
pouco utilizado, onde decidiu acomodá-lo, longe de olhares curiosos. Deitou-o sobre algumas mantas improvisadas e lhe ofereceu água em um pequeno recipiente de metal. A criatura não falava, mas aceitava a água com gestos lentos, como se entendesse o cuidado que recebia. Seus olhos se mantinham fixos nos de Elias por longos segundos, sem piscar, como se buscassem estabelecer algum tipo de entendimento silencioso. Nas horas seguintes, Elias se dividiu entre o cuidado com a criatura e a preocupação crescente com o que poderia vir a acontecer. Sabia que após uma explosão daquele porte, não demoraria para que o governo ou o exército soubessem do ocorrido. Ainda assim, decidiu manter o ser em segredo. Sua esposa, uma mulher reservada e sensata, ajudou-o com o pouco que podiam oferecer: água limpa, toalhas umedecidas e um pouco de repouso. O ser parecia reagir melhor à presença calma e ao ambiente silencioso, evitando movimentos bruscos e observando tudo com atenção. Alguns vizinhos mais próximos souberam que Elias havia retornado com algo, mas não perguntaram. Em áreas rurais, onde todos se conhecem, o respeito mútuo é muitas vezes baseado no silêncio. As crianças, porém, ficaram curiosas. Uma delas teria visto a movimentação no celeiro e contado que havia alguém estranho deitado no chão. A notícia correu entre os pequenos, mas os adultos logo contiveram os comentários. A tensão crescia, e as horas passavam com um clima estranho de antecipação e incerteza. Pouco depois do pôr do sol, sons distantes começaram a ser ouvidos, ruídos de motores pesados e vibrações no solo. Não eram comuns naquela região. Ao espiar pela janela, Elias viu faróis se aproximando pela estrada de terra. Em minutos, caminhões militares invadiram a paisagem tranquila, seguidos por jipes menores e ao menos 2 helicópteros que sobrevoavam a área em círculos, com luzes direcionadas para o terreno abaixo. A movimentação era precisa, como se já soubessem exatamente para onde ir. Soldados desceram dos veículos com agilidade, carregando equipamentos e comunicadores. Alguns se espalharam pelos arredores, enquanto outros seguiram diretamente em direção à casa de Elias. Bateram à porta de forma autoritária, ordenando que todos se afastassem da propriedade. Não houve tempo para explicações nem para resistência. Os militares cercaram o local, isolaram a área e avançaram rapidamente em direção ao celeiro, ignorando os protestos e perguntas do fazendeiro. Com lanternas potentes, entraram no galpão e encontraram exatamente o que procuravam. 2 soldados se aproximaram da criatura com luvas e máscaras, verificando seus sinais vitais. Ainda havia vida, embora fraca. Imediatamente, iniciaram os procedimentos de remoção, utilizando uma maca rígida e um invólucro metálico que parecia já ter sido preparado para aquela finalidade. Os outros soldados se encarregaram de recolher todos os pertences ao redor, incluindo o recipiente de água e os panos utilizados no cuidado. Elias foi afastado com firmeza por um oficial que não disse seu nome. Apenas ordenou que todos se mantivessem dentro de casa até segunda ordem. Sua esposa tentava entender o que estava acontecendo, mas os olhares frios dos soldados não deixavam espaço para diálogo. O som dos helicópteros continuava constante e as luzes fortes iluminavam cada canto do terreno. Era como se todo o ambiente tivesse sido engolido por uma força externa, alheia à vontade de quem ali vivia. Naquela noite, enquanto os militares executavam suas ordens com precisão, Laredo deixou de ser apenas uma cidade tranquila do interior. O que aconteceu ali marcou profundamente a memória dos que presenciaram o evento. E embora os fatos seguintes tenham sido silenciados pelas autoridades, o que Elias viveu antes da chegada dos soldados jamais seria esquecido. O momento em que um homem comum, movido por compaixão, ofereceu abrigo e cuidado a uma criatura caída do céu, mesmo sem entender de onde ela vinha ou o que representava. Mesmo após a remoção completa da criatura ferida e dos destroços, os militares permaneceram na propriedade de Elias até a manhã seguinte.
Durante esse tempo, vasculharam o terreno com detectores, recolheram fragmentos de metal que estavam enterrados no solo e fotografaram cada canto do celeiro, da casa e até dos animais. Homens com pranchetas anotavam detalhes enquanto outros, de semblante fechado, se limitavam a observar e escutar. Elias e sua esposa foram mantidos em um quarto da casa, sob supervisão constante de 2 soldados armados. Não foram agredidos nem presos, mas a sensação de estar sob custódia era clara. Nenhuma explicação oficial foi oferecida. Quando finalmente partiram, os caminhões levaram não apenas o que havia restado do acidente, mas também qualquer traço de que algo extraordinário tivesse ocorrido ali. A cerca ao redor da propriedade foi reconstruída pelos próprios soldados e marcas de pneus foram cobertas com areia e terra solta. Um dos oficiais entregou a Elias um papel datilografado, onde constava um aviso formal de que ele não deveria comentar nenhum evento ocorrido no dia anterior, sob pena de sofrer as sanções previstas em lei federal. O tom era frio, e embora o texto não detalhasse quais seriam as consequências, a ameaça era clara. Eles partiram sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a atmosfera em Laredo mudou de forma sutil, mas perceptível. Comentários foram trocados em voz baixa nas mercearias, nas calçadas e nas cercas que separavam as propriedades. Alguns moradores notaram que suas terras haviam sido sobrevoadas por helicópteros. Outros disseram ter recebido visitas de homens engravatados, que se apresentavam como representantes de departamentos do governo, sempre sem nome específico. As perguntas eram diretas e as conversas terminavam com o mesmo aviso: silêncio. Um dos vizinhos de Elias relatou anos depois que foi visitado à noite e que ouviu uma frase que nunca esqueceu: "Você não viu nada, e se viu, vai esquecer." Apesar do medo instaurado, boatos circularam. Crianças que haviam se aproximado do celeiro juravam ter visto uma pessoa esquisita lá dentro. Um dos rapazes que acompanhou Elias até o local da queda confessou a um conhecido que viu, com os próprios olhos, uma criatura viva sendo carregada no colo. Esses relatos nunca foram feitos publicamente naquela época. Todos sabiam que, se tocassem no assunto em público, poderiam ser visitados novamente. E talvez da próxima vez, não apenas com palavras. Mesmo entre amigos, os detalhes eram omitidos ou tratados como lendas, disfarçando o que sabiam como se fosse invenção. A família de Elias, porém, nunca esqueceu. Sua esposa, nos anos seguintes, descreveu em confidência a outros parentes o comportamento do ser durante o tempo em que esteve sob seus cuidados. Disse que ele se movia com esforço, mas sem agressividade, e que parecia curioso com objetos comuns, como uma lamparina antiga, uma galinha que bicava milho no chão do celeiro e até o reflexo da luz em uma bacia de alumínio. Relatou também que, em determinado momento, o ser estendeu a mão na direção dela, não como um pedido de ajuda, mas como um gesto de gratidão. Os olhos grandes e escuros pareciam emanar uma tristeza profunda, como se soubesse que não ficaria ali por muito tempo. Com o passar dos anos, o caso de Laredo foi sendo esquecido pelo público geral, mas não pelos estudiosos da ufologia. Pesquisadores independentes, ao descobrirem registros antigos e depoimentos fragmentados, passaram a investigar discretamente a história. Um desses investigadores, décadas depois, conseguiu contato com um neto de Elias, que confirmou boa parte dos relatos, embora se recusasse a fornecer qualquer prova material. Alegou que o avô levou todos os segredos para o túmulo e que a família sempre viveu sob a sombra daquele acontecimento. Disse que havia promessas feitas e que romper com esse pacto seria perigoso, mesmo após tantos anos. A ausência de registros oficiais, combinada com a intensidade dos relatos orais, fez com que o caso de Laredo se tornasse um exemplo clássico daquilo que a comunidade ufológica chama de encobrimento bem-sucedido. Não houve manchetes de jornal nem fotografias vazadas. As autoridades negaram qualquer operação militar na região naquele período, e os poucos documentos liberados ao público não mencionavam nada fora do comum. Ainda assim, para quem viveu a experiência, a realidade não precisava de confirmação oficial.
As marcas deixadas pelo que aconteceu eram invisíveis aos olhos do mundo, mas profundas para aqueles que souberam o que viram. Há também registros paralelos, pouco divulgados, que sugerem que a movimentação militar naquela época não se limitou à região próxima ao local da queda. Outros moradores, a dezenas de quilômetros dali, relataram que unidades do exército passaram dias estacionadas em pontos isolados do deserto, como se estivessem monitorando algo ou esperando por ordens. Um antigo funcionário da Estrada de Ferro afirmou, em depoimento gravado nos anos 80, que viu um comboio carregando uma grande caixa metálica, envolta em lonas escuras, ser embarcado durante a madrugada sob forte escolta. Nunca conseguiu saber para onde foi enviado. O mistério permanece até hoje. O caso de Laredo continua sendo discutido em encontros de pesquisadores e aparece esporadicamente em documentários e livros sobre quedas de objetos não identificados. O que o diferencia de outros relatos é a ausência de sensacionalismo e a constância dos testemunhos, sempre discretos, mas coerentes. Não houve promessas de revelações bombásticas, nem tentativas de lucrar com a história. O silêncio mantido pelos envolvidos é, paradoxalmente, o que dá ainda mais peso à possibilidade de que tudo tenha, de fato, acontecido exatamente como foi contado. No fim das contas, a memória daquele verão escaldante no Texas continua viva apenas entre aqueles que ousam escutar. O gesto de Elias, ao proteger uma criatura desconhecida caída do céu, tornou-se símbolo de humanidade em meio ao medo. E enquanto documentos oficiais continuam ocultos e a verdade se esconde sob camadas de silêncio institucional, o que resta é o valor inabalável dos relatos transmitidos entre gerações. Em 1948, em um canto esquecido do sul dos Estados Unidos, algo que nunca foi explicado caiu do céu, e por um breve momento foi acolhido por mãos humanas. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.